Olá pessoal, seja bem-vindo ao curso prático de Photoshop. Eu sou PS Bruno Bixi e este vai ser o segundo teste em que nós vamos fazer. Vamos criar aqui um novo panfleto de festa, aprendendo, né? Vamos criar um panfleto aqui profissional de festa e aplicando todas as ferramentas que nós aprendemos ao longo do nosso curso. Na aula passada nós fizemos um panfleto básico e hoje nós vamos criar agora um panfleto de festa, né? Para assim nós termos a noção mais ou menos de que essas ferramentas, quando a gente cria essa harmonia na junção delas, como é que a gente consegue se adaptar ao criar um projeto, né, profissional. Então vamos aqui criar uma nova folha. Vou aqui criar uma folha A3, ok? Já está aqui definido. Caso aqui no teu não tenha, vem aqui no Print, tem aqui a opção de A3. Então vou criar, tem aqui o meu panfleto, perdão, o meu background, na qual vamos criar o nosso panfleto. Então, logo de primeira eu vou adicionar esta imagem aqui, ok? Vou arrastar dentro aqui. Essa imagem estará disponível. Todas essas imagens estarão disponíveis, né, no pacote deste curso. Então nós vemos que a imagem está um pouco preta em algumas partes, mas o que vamos fazer? Vamos fazer um recorte perante essa imagem. Vamos primeiro selecionar esta opção. Vamos selecionar esta primeira, né, que nós já vemos. Vamos fazer uma pequena seleção desta forma para vermos de que forma ele vai se comportar a fazer a seleção automática. Vamos aguardar que enquanto ele vai fazendo o processo da seleção automática. Caso que ele não dê certo, então vamos utilizar outra ferramenta para assim chegarmos ao resultado que nós queremos. Nós vejamos que ele não fez a seleção, né, da forma como nós queríamos. Vou apertar Ctrl D para ter essa seleção e vamos selecionar o Paint Tool, ok? Tem várias formas, tem vários elementos aqui de seleção, mas o mais ideal para este caso é o do Paint Tool. Então nós aprendemos que no Paint Tool, vou utilizar este aqui o primeiro, ok? Então nós aprendemos, vou aqui ampliar, vamos mais ou menos dar um clique aqui e vir mais aqui vamos criando esses pontos. Nós sabemos se quando a gente cria esses ângulos que ele vai adicionando essas curvaturas, ok? Apertando Alt eu tenho a capacidade de mover, né, estas ferramentas. Então tudo isso nós aprendemos ao longo do nosso curso. E essa aula nós falamos, quando falávamos de aulas do Paint Tool, né, de elementos de Paint Tool, nós aprendemos sobre isso. Então vou fazer não uma seleção perfeita, né, digamos assim, mais ou menos isso só para assim fazermos o nosso curso. Fazer uma seleção aqui, movê-lo para cima. Então vou recortando em direção ao seu cabelo. Então venho mais ou menos fazendo essa seleção, normalmente mais ou menos assim, né, para nós assim criarmos perfeitamente o nosso panfleto. Então mais ou menos a orelha deles poderia estar desta forma, criando mais ou menos isso. Isso é feito daqui, né? Então vou aqui maximizar esta opção para ter mais visibilidade a estas informações. Então faço isso daqui. Então venho mais ou menos aqui e perdão, deixa daqui e venho fechar. Ok, a partir daqui eu posso fechar. Uma vez que eu fecho, se apertar o botão direito do mouse, posso vir nesta opção de Make Selection, nós já vimos disso. Se eu clicar, ele faz a seleção. E a partir daqui eu posso duplicar isso com Ctrl J ou criar uma máscara a partir daqui. Vou criar uma máscara para esconder aquelas partes. Ok, eu quero mais ou menos assim, já nos facilita, né, aquilo que nós queremos.
Agora, uma vez que este fundo é preto, então vamos adicionar o fundo também aqui no background preto. Então, para isso, vamos criar uma cor sólida. Vai ser uma cor única. Vamos pegar uma cor preta mesmo, né? Uma preta para que afete, né? Para que não se dê conta. E aqui, pegar o nosso pincel, neste caso, este daqui, e vamos mais ou menos pintar um pouco assim, para que não se note que os recortes. E feito isto daqui, vou apertar Ctrl T nesta modelo, vou mais ou menos deixá-lo neste tamanho aqui. A gente agora vai adicionar alguns textos aqui para assim darmos vida ao nosso panfleto. Mas antes disso, eu vou criar uma pasta adicionando este fundo e esta imagem. Então, para fundo, na verdade, eu vou adicionar, apertando Ctrl G, que cria uma pasta, vai ser fundo, confirmar, e aqui vai ser foto, Ctrl G, foto, ok. Todas essas opções nós aprendemos ao longo do nosso curso. Agora, vou criar mais uma pasta aqui na qual vou dizer texto, txt. E vamos começar agora a maquetar o nosso panfleto. Ok, primeiramente aqui nós podemos adicionar uma curvatura. Vou dar uma luz atrás primeiramente disso aqui no fundo. Aqui, vou clicar mais ou menos numa folha e adicionar uma cor branca, mais ou menos assim. Vou aumentar só o flow a 100%. Dar um clique mais ou menos assim para criar essa luz atrás dela, ok? E esta luz nós vamos criar aqui essa opção de saturação, highlight de saturação. Vou aqui confirmar e vou mais ou menos modificar aqui. Inclusive vou clicar essa aqui para que afete todas as cores. Então vou adicioná-lo para afetar. Neste caso vou mais ou menos poderia ser qual? Vou escolher aqui uma cor na qual poderia dar vida a este panfleto. Pode ser este e posso aumentar mais ou menos assim. Eu acho que o verde fica um pouco fixe, né? Mas vamos deixá-lo este daqui. O mesmo efeito aplicado atrás, agora vamos ir na foto, também vamos aplicar, ok? Vamos vir aqui, aplicar esse highlight agora na imagem. Apertar com o botão direito, vamos adicionar essa opção de Create Clip Mask para todos os efeitos na qual vou aplicar, que afetem só na imagem. Então vou procurar a mesma cor que foi aplicado ali, inclusive vou selecionar essa opção para que afete, dar uma cor única. Mais ou menos assim, eu acho, né? Yeah. Então, é isto daí. E nós vejamos que até aqui o nosso panfleto, nessa parte, ficou perfeito. Mas aqui nota-se que esse panfleto, você aqui dá Ctrl T, diminui, fazer mais ou menos isso daqui, para que essa parte aqui não se nota do recorte. Ok. Tenho aqui os meus efeitos aplicados. Vou adicionar aqui texto, né? Texto principal. Vou dizer, pode ser texto qualquer, noite. Daqui o nome da festa, na verdade. Vou dizer noite. Vai ser noite, mais ou menos. Noite daqui. Vamos lá ver. Então vou aplicar essa fonte e vou aumentar mais. Confirmar. E vou aplicar aqui ao centro. Este noite está muito pequeno, vou aumentar inclusive de novo. E esta fonte está muito fina também, vou aumentar mais, deixá-lo, acho, desta forma. Ok. Esta noite, vou fazer aqui. E vou aplicar um outro texto que eu posso duplicar ou criar novo. Vou criar novo.
vai ser glow, né? Glow, neste caso, e vou mais ou menos posicioná-lo aqui também. E nota-se que aqui tem 2 O, né? E eu posso criar um efeito, por exemplo, dando uma cor aqui desta. Vou fazer subir mais ou menos assim, né? Pego este código, copio, confirmo, venho aqui no glow, seleciono também só o O e aplico a mesma cor, Ctrl V. Ele cria também este efeito maravilhoso, né? E conforme estamos a ver ali. Então podemos posicioná-lo aqui. E feito isto daqui, nós podemos adicionar um outro texto aqui abaixo, por exemplo, guest DJs, né? Ctrl A para fazer a seleção, vou diminuir esta fonte e vou posicioná-lo aqui abaixo. Vou diminuir mesmo, ficar muito pequeno, inclusive vou mudar o estilo da fonte, vou deixá-lo este daqui. Ok, então vou aqui confirmar, ficar deste aqui, e eu posso adicionar uma outra cor perante aqui, mas as cores quase não podemos exagerar também para não estragar o nosso panfleto, e claro, nem qualquer cor, ok? Então tenho aqui o panfleto, o Glow Night, Guest DJ, e aqui posso arrastá-lo isso com Alt, ele duplica. Aqui posso dizer, por exemplo, Xilala, DJ Fulano, Malabi. Ctrl A, fazer a seleção e vou diminuir. E estes daqui vão ser brancos também, ok? Inclusive esses brancos eu posso adicionar dentro de uma caixinha para que dê um bom efeito, mais ou menos assim, né? Dentro de uma caixinha, que esta mesma caixinha vai ficar por baixo. Vamos mudar aqui a cor da fonte para, pode ser preta, ou pode ser esta cor, vai estragar, tem que ser preta. Então a gente vai fazendo análises, né, de acordo ao nosso panfleto. Este aqui, com este, vamos dar Ctrl T e vamos diminuir, pode ser muito grande. Então selecionando aqui, temos ali um efeito. Então vamos aumentar um pouco aqui. Inclusive vou deixá-lo quadrado assim. Então vocês vão realizando essas cenas desta forma, pessoal, ok? Então isso aí. E feito isto daqui, a gente pode adicionar mais outras informações aqui, tipo o nome do realizador, o nome da noite, aliás, o dia, ok? Para isso, falando até do dia, vou aproveitar e adicioná-lo aqui. E podemos adicionar também a data, vai ser aqui por cima, por exemplo, vai ser 21 de setembro, né? E vou dar esse clique, ou vai ser mesmo branca, e vamos mais ou menos deixá-lo desta forma, pequena. 20 de setembro, aqui é setembro, e esta fonte aqui eu posso selecionar aqui só setembro e modificar a fonte. Então tem que ter esta para criar um efeito fixe, ok? Que o set fica um pouco, ou inclusive posso eliminar esse e aquele pontinho, fazer assim, pegar a cor do amarelo, esta, copiar e venho mais ou menos aqui no setembro, fazer a seleção e colo, que ele cria esse efeito, ok? E depois disso posso duplicar isso com Alt, venho a posicionar aqui e adiciono, por exemplo, 22 horas, ok? Tenho a data, tenho o dia, tenho o nome da noite, e tem os DJs convidados.
E ali eu aqui aplico mais outras coisas como a realização desta noite, né? Entre outras coisas. Por exemplo, arrastando este, vou diminuir, né? E vou modificar a cor. Se é branco, vai ser esta. Neste caso. Então aqui eu digo outras coisas, adiciono aqui outras informações, tipo mais de 18 anos, toda noite, ou não, adiciono aqui bebida toda noite. Então são exemplos, né? E assim sucessivamente. Entrada, né? Posso aqui diminuir para que tenha mais espaço. Entrada 1000 kwanzas, KZ. Então faço a seleção deste e faço a seleção, Ctrl A, clico aqui que ele centraliza esse texto, Ctrl D, tiro a seleção, e a partir daqui eu faço uma cena aqui. Deixa eu ver como ele fica. Eu acho que essa cor que aqui estragou, então vamos alterar a cor. Podemos voltar uma outra cor, pode ser branca, para vermos, neste caso, ou amarelo mesmo. Vai ficar amarelo, que fica perfeito. E aqui nós vamos fazer assim, esta bebida toda noite, vamos adicionar uma borda, assim, que ele fica mais grande, confirmar. A entrada de 1000 kwanzas aqui também vai ficar grande, assim, ficando borda, ok? Inclusive aqui podemos fazer a seleção, clicar nesta opção, podemos, então todo aplicado, esta opção, vamos fazer isso daqui, clicar aqui, agora vamos diminuir, ok, agora vou fazer isso e dar um clique, ok. Então tenho aqui essas informações. E por último posso também adicionar aqui contatos, né? Exemplo 977 29 50 22. Vou deixar na cor branca e borda. Vou diminuir mais, dar aqui um clique, Ctrl A, centralizo ele, Ctrl D. Então o exemplo, né, de um panfleto que nós temos aqui, e claro, está simples, digamos assim, e nós podemos aplicar alguns efeitos. Por exemplo, podemos vir aqui abaixo dos textos, que podemos criar um efeito. Escolher aqui o meu brush, então podemos mais ou menos darmos alguns cliques, né, aqui para deixar com mais brilho este nosso panfleto, assim. Não, esse não está perfeito, vamos pegar aqui, então aplicando, né, temos aqui o nosso panfleto, e aqui no modo nós podemos variar isso, vamos vendo, né, qual destes modos se adapta melhor, por exemplo, a este nosso panfleto. Por exemplo, se eu deixar este highlight, eu acho que fica um pouco fixe, né, ou deixar mesmo normal, podemos aqui deixar. Então temos aqui um panfleto já bem feito aqui no Photoshop.
Então, pessoal, esta foi a nossa aula de hoje, né? Criando este panfleto. Eu espero que tenham curtido, né? Como fizemos isso. E claro que nós podemos melhorar ainda mais esse panfleto. Tudo só depende da nossa criatividade, utilizando aqui as ferramentas. Então, nos vemos na próxima videoaula. Até lá!